Olá pessoal, nossa aula de hoje é sobre números primos. Observe os conjuntos a seguir. Conjunto dos divisores de 1, conjunto dos divisores de 2, conjunto dos divisores de 3. Observe que o número 1 é divisível apenas por ele mesmo, o número 2 é divisível por 1 e por ele mesmo, e o número 3 divisível por 1 e por ele mesmo. Conjunto dos divisores de 4. Agora, o número 4, além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, também é divisível por 2, ou seja, o 4 está na tabuada do 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Os divisores de 5, 5 divide apenas por 1 e por ele mesmo. O número 6 divide por 1, por ele mesmo, e também pelos números 2 e 3, porque está na tabuada do 2, está na tabuada do 3. 2 vezes 3 é 6. Número 7, os divisores de 7 apenas 1 e ele mesmo. E para encerrar esse conjunto de divisores, os divisores de 8. É o 1, o 2, o 4 e o 8. Observando esses 8 conjuntos a seguir, o que nós podemos verificar nesses conjuntos? Que existem números naturais não nulos, ou seja, números naturais diferentes de zero, que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. No caso do 2, do 3, do 5 e do 7 que nós vimos. E existem números naturais não nulos que possuem mais de 2 divisores. Os exemplos ali do slide anterior, o número 4, o número 6 e o número 8. O que significa isso, então? Se tem números naturais não nulos que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo, e existem números naturais não nulos que possuem mais de 2 divisores naturais. Aquele número natural que possui apenas 2 divisores naturais, que é o número 1, e ele mesmo é denominado número primo. Então, primeiro nós vamos ver de números primos. Depois a gente vai ver ainda aqueles números que possuem mais de 2 divisores. Eratóstenes viveu antes de Cristo ainda e criou esse crivo, é uma espécie de tabela, porque Eratóstenes queria saber quais eram os números primos. Ele fez os números maiores que 100. O professor está fazendo até o 100 para mostrar como se faz, mas a gente pode fazer até 500, 1000, 2000 e ficar um quadro muito grande, mas a gente pode fazer até o 100. Primeiro, Eratóstenes marcou o número 1, porque o número 1 não é nem primo nem composto. De todos os números naturais, apenas o 0 e 1 não são nem primos nem compostos, porque o 0 possui infinitos divisores e o 1 possui apenas um divisor que é ele mesmo. E o conceito de número primo é aquele que possui 2 divisores, um 1 e ele mesmo. Então, quem é o menor número primo? É o 2. Então, marcamos o número 2 em vermelho, que significa o quê? O número 2 é um número primo. E depois vamos marcar com o X todos os números pares, porque todos os números pares são múltiplos de 2. Nós vimos nos critérios de divisibilidade que todo número par é divisível por 2. É a mesma coisa de dizer que todo número par é múltiplo de 2. Depois nós vamos marcar em vermelho o número 3, que também é o nosso número primo. E depois os múltiplos de 3 que não estão marcados. Vocês observam que o 6 está marcado, mas o 9 não está. O 12 está marcado, o 15 não está. E assim por diante. Marcamos o número 3 em vermelho como número primo e todos os múltiplos de 3. O 4 já está marcado, então o 4 não é primo. Qual é o próximo número ali que aparece? O 5. O 5 também é um número primo. Nós vamos marcar o 5 e os múltiplos de 5 que não estão marcados. Nós vimos nos critérios de divisibilidade que o número para ser múltiplo de 5 tem que terminar em 0 ou em 5. Então, essa coluna aqui a gente vai marcar tudo, porque essa aqui já está marcada. O 6 não é primo. Próximo é 7. A mesma coisa. Vamos marcar o 7 e os múltiplos de 7. Depois os 11 e os múltiplos de 11. E assim por diante até chegarmos lá no número 100 e marcarmos todos os números primos em vermelho. Então o que a gente observa aqui? Todos os números marcados em vermelho são números primos. E os outros números, exceto o número 1, são números compostos. A gente vai ver depois
o que são números compostos, tá? Mas primeiro, aqui o tema da nossa aula, números primos, então todos esses números em vermelho são números primos, ou seja, possui apenas dois divisores, um 1 e ele mesmo. Se nós tentarmos lá no 97, por exemplo, aqui, ó, 97, a gente vai perceber que ele não divide por ninguém abaixo dele, a não ser o número 1. Então nós temos ali os números primos até 100, são esses números ali. O professor aproveitou e colocou também os números primos até 1000. Vocês vão ver quantos números primos tem até 1000. Ó, bastante números, ó. Começa do 2, do 3, do 5, do 7. Nós já vimos até lá no final 991, 997. Todos esses números são primos. 997, por exemplo, divide apenas por 1 e por ele mesmo. Se nós aplicarmos os critérios de divisibilidade, vamos ver que o 997 divide apenas por 1 e por ele mesmo. Maior número primo conhecido até hoje. Como os números naturais são infinitos, acredita-se também que os números primos são infinitos. Porém, a gente não conhece infinitamente esses números primos. Mas com computadores potentes, já foi visto em dezembro de 2018, então de lá para cá ainda não se descobriu um número primo maior que esse aí que o professor vai mostrar. Em dezembro de 2018, o maior número primo conhecido é esse número aí, ó. 2 elevado a 82.589.933 menos 1. Para vocês terem uma ideia, o tamanho que é esse número, a gente pega o 2 elevado àquele 82 milhões ali. A gente vai pegar o 2 e multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 82 milhões de vezes. Então vai ficar um número gigantesco. Esse número gigantesco não é esse número que está aparecendo. Ele possui 24.862.048 algarismos, ou seja, mais de 24 milhões de números um do lado do outro, quando a gente faz essa conta aí. Então é um número imenso, um número gigante que a gente não consegue escrever de tão grande que é, só mesmo computadores potentes para calcular isso. E esses computadores estão calculando desde dezembro de 2018 até agora, mas não encontraram ainda um número primo maior que esse número aí. Mas acredita-se que os números primos são infinitos. Agora, números compostos. Se um número que possui apenas dois divisores, que é um ele mesmo, é denominado número primo, um número natural que possui mais de dois divisores naturais é denominado um número composto. Lá no comecinho a gente viu o conjunto dos divisores e a gente viu que o 4, o 6 e o 8 possuem mais de dois divisores naturais. E quando um número é composto, ele pode ser transformado em multiplicação com fatores primos. Por exemplo, o número 4 é 2 vezes 2. Ó. Número primo 2 multiplicado por outro número primo 2. O 6 que a gente viu lá atrás, 2 vezes 3, são dois números primos. O 8, apenas fatores primos. Ó. 2 vezes 2 vezes 2. O que é um fator numa multiplicação? O fator são os termos aqui. Ó. 2 vezes 2 vezes 2. Nessa aqui, 2 é um fator, 3 é outro fator, 6 é o produto. Um outro número primo aqui, o 10. 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. O 2 é um número primo, o 5 também é um número primo. O 30. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5 é 30. E três números primos, o 2, o 3 e o 5. E o número 50, ó, 2 vezes 5 vezes 5. Vocês observem que todos esses números compostos eles foram transformados em uma multiplicação com todos os fatores sendo primos. Então a gente pode pegar esses números compostos aqui e escrever na forma de multiplicação de fatores primos. Como que é chamado isso? É a forma fatorada completa de um número composto. Vou colocar para vocês aqui dois exemplos de decomposição em fatores primos. Nós sabemos que os números primos são esses aí, ó, 2, 3, 5, 7, 11 e aí para frente, né? Porque nós vamos usar esses números primos para fazer a decomposição dos números compostos. O 315, como decompor o 315 em fatores primos? Primeiro a gente passa um traço do lado dele daquela maneira e vai pensar, quem é o menor número primo? É o 2. 315 é divisível por 2? Não. Ele não é divisível por 2 porque ele não é par. Então a gente vai passar para o próximo número primo, que é 3. 315 é divisível por 3? Lembram das regras de divisibilidade? Sim, o 315 ele é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos
3 mais 1 mais 5 é um número divisível por 3. 3 mais 1 é 4, 4 mais 5, 9. Se 9 é divisível por 3, então 315 é divisível por 3. A gente coloca o número 3 do lado do 315. E faz a conta. Quanto que é 315 dividido por 3? Ah, é 105. 105. Será que esse número é divisível por 3 ainda? Vamos ver. Somar os algarismos. 1 mais 0 é 1. 1 mais 5 é 6. O 6 é divisível por 3. Então, 105 também é divisível por 3. A gente coloca o 3 ali. Quanto que é 105 dividido por 3? É 35. Será que o 35 é divisível por 3? Vamos ver. 3 mais 5 é 8. Opa, o 8 não é divisível por 3. Então, o 35 também não é divisível por 3. A gente vai procurar agora o outro número primo aqui, ó, o 5. Será que 35 é divisível por 5? Ele é, porque para o número ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Quanto que é 35 dividido por 5? É 7. E vamos continuar. O 7 é divisível por 5? Não. Vamos pegar o próximo primo, que é o 7. Agora fica óbvio, né? 7 dividido por 7 dá 1. Quando a gente chega no 1 aqui embaixo, significa o quê? Significa que nós vamos parar de fazer essas contas aqui. E vamos pegar esses fatores primos que estão aqui e vamos multiplicá-los. Então, a gente pode dizer que 315 é igual a 3 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Temos 3 vezes 3 ali, ó, dois fatores iguais, então é 3 elevado ao quadrado. Então, a gente pode dizer que o 315 é igual a 3 elevado ao quadrado vezes 5 vezes 7. Se a gente fizer essa multiplicação, 3 elevado ao quadrado, 9. 9 vezes 5, 45. E 45 vezes 7 é 315. Vamos a mais um exemplo aqui. O número 198. Primeira coisa que fazer é passar aquele traço do lado do 198. Quem é o menor número primo? É o 2. 198 é divisível por 2? Sim, ele é divisível por 2, porque é par. Então, a gente coloca o 2 do lado e faz a divisão. 198 dividido por 2 é 99. Vamos ver se o 99 é divisível por 2. Ele é? Não, não é, porque ele não é par. Então, ele não divide por 2. Então, vamos para o próximo número primo, que é o 3. 99 é divisível por 3? Sim, porque a soma dos seus algarismos, 9 mais 9, 18. E 18 é divisível por 3. Então, a gente coloca o 3 ali do ladinho e faz a conta. 99 dividido por 3 é 33. O 33 ainda é divisível por 3? Sim. Ó, 3 mais 3 é 6. Então, 33 é divisível por 3. Quanto que dá 33 dividido por 3? Dá 11. O 11 é divisível por 3? Não, não é, porque 1 mais 1 é 2, e 2 não é divisível por 3. Então, nós vamos lá no azulzinho, botar o próximo número primo, 5. 11 é divisível por 5? Não, o 11 não está na tabuada do 5, né? Porque 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15. Então, não é. Vamos para o próximo. Número 7, sempre números primos, tá, gente? Olha, os azuis só números primos. O 11 também não é divisível por 7. Quem é o próximo número primo? É o próprio 11. E 11 é divisível por 11, né? Então, a gente coloca o 11 do lado. 11 dividido por 11 dá 1. Chegamos no 1 lá embaixo, fechou a nossa continha. Então, nós podemos dizer que 198 pode ser escrito na forma de fatores primos, como 2 vezes 3 vezes 3 vezes 11. Ou 2 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 11. Ah, como é que eu vou saber se está certa essa minha conta? Vamos fazer a continha lá embaixo. Ó. 2 vezes 3 vezes 3 vezes 11. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3 é 18. 18 vezes 11 é 198. Tem que fechar o valor. Se não fechar o valor, alguma coisinha a gente fez errado, a gente volta e faz tudo de novo, tá, pessoal? Então, essa foi a nossa aula sobre números primos. Espero que tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de inscrever-se no canal, porque quando o professor colocar novos vídeos, vocês serão avisados. Se não entenderam alguma coisa, voltem o vídeo, vejam novamente ou façam perguntas por aqui que eu responderei. Um abraço e até a próxima aula.